Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Tito. Amém? Tito, capítulo número 2, verso número 11. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, regeneradas à impiedade, às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Até aqui. Amém? Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta ao jovem pastor Tito, ele aqui está fazendo uma conclusão daquilo que ele estava falando antes, uma consequência daquilo que ele estava falando antes, a conclusão do que ele estava falando antes, que era que a graça de Deus havia se manifestado. Então, o que ele estava falando para o jovem Tito, para que ele tivesse cuidado? Aí ele traz aí, irmãos, 5 advertências para aqueles que já eram crentes. Qual eram as advertências? Ele diz que os idosos, versículo 2, que sejam temperantes, pessoas que sejam respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Então, ele está instruindo aos que são mais velhos, aos mais idosos, que eles deveriam ser dessa forma. Como? Aí ele diz aí: idosos devem ser temperantes, respeitáveis, santos, sadios na fé, no amor e na constância. E aí no versículo de número 3, ele vai falar das mulheres idosas. Antes ele falou dos homens idosos, agora das mulheres. O que é que as mulheres idosas elas têm que ser? Diz, semelhantemente, que sejam sérias em seu procedimento, não caluniadoras, não escravizadas a vinho, sejam mestras do bem. Então, as mulheres mais idosas, as mais adultas, né? Elas deveriam ser umas pessoas que sejam sérias no procedimento, que sejam pessoas que não andam caluniando, defamando outras pessoas, mas sejam pessoas que sejam sérias, mestras do bem. Ou seja, as mulheres da igreja, elas têm que ser mestras do bem, professoras do bem, ensinando as pessoas com procedimento a fazerem a coisa certa, a fazerem as coisas que são exemplos das outras pessoas. Então ele dá conselho para os idosos homens, as idosas mulheres,
E ainda ele diz no versículo 4 que esse exemplo que essas idosas dão, ela terá como finalidade, né? Ou seja, a consequência é que os jovens sejam instruídos, né? A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem aos maridos e aos filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja deformada. Então, note que o apóstolo Paulo fala que as irmãs mais velhas devem ensinar as irmãs mais jovens, que são recém-casadas, a serem boas donas de casa, amarem aos seus maridos, a serem pessoas sensatas, pessoas honestas, a serem pessoas que não vão escandalizar a palavra de Deus. Então, as irmãs mais antigas na fé são responsáveis por aquelas que são jovens, que são recém-casadas, para que ensinem elas a procederem na casa do Senhor, procederem em suas casas, a serem boas donas de casas, boas mães, excelentes esposas. Então isso é importante na igreja do Senhor, que as irmãs ensinem as mais novas. E aí ele vai falar também dos jovens, e aqui ele está falando dos homens. Ele diz: quanto aos moços, de igual modo, exorto-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Ou seja, está falando do jovem em geral, que eles sejam criteriosos. O que é ser criterioso? É você saber o caminho certo e errado. Você tentar definir o caminho que você vai seguir na sua vida de forma correta. Você ter critérios, você ter princípios para poder você tomar decisões. Se o seu princípio é ser servo de Deus, se isso te seguir nas suas decisões, por certo você vai caminhar um caminho saudável, um caminho que agrada a Deus. E aí por fim ele fala ao próprio Tito, que era um rapaz, um jovem, né? Ele diz, versículo 7, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma de dizer ao nosso respeito. Então, para este que já era um ministro, ele diz que ele deveria ser um padrão de pessoas que têm boas obras, que o seu ensino seja correto, né? Mostre integridade no ensino, segundo a sua doutrina, ele seja uma pessoa reverente, né? Esse jovem que quer ser um obreiro na casa do Senhor tem que ser uma pessoa que tem reverência no coração, né? Que o seu falar seja uma linguagem sadia. O servo de Deus que está à frente de uma obra não pode ter um vocabulário pervertido, não pode ser um homem voltado para piadas, para coisas, para chacorrices, brincadeiras vãs, que muitas vezes não condiz com o servo de Deus, com a palavra de Deus. E é interessante porque tudo isso que o apóstolo Paulo aqui, ele está advertindo a Tito para advertir aos irmãos da igreja, isso tudo tinha um porquê, uma causa.
E ele diz que nossa vida diferente da do mundo tinha uma consequência, melhor, tinha uma causa, tinha uma fonte. Ele diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ou seja, a graça de Deus, ela vem salvadora na vida do velho, na vida da velha, do senhor, da senhora, do adulto, do casado, do solteiro, do jovem, da jovem. Então, a graça salvadora, ela se revela a todos nós na igreja, homens e mulheres, jovens, crianças e adultos. E por isso, porque essa graça salvadora é manifesta a todos nós, é que nós devemos ter um proceder santo, reto. Por quê? Porque a graça de Deus, ela trabalha para isso. A graça de Deus, ela nos influencia para isso, para que a gente viva essa vida justa, santa. E aí no versículo de número 12, ele diz: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos o presente século santo, justo e piedosamente. Então, o que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Que a graça de Deus, ela nos ensina. O que é que a graça de Deus nos ensina? Nos ensina a viver uma vida piedosa. E por que a graça de Deus nos ensina a viver uma vida piedosa? O que é a graça de Deus? A graça salvadora, a graça revelada, que é Cristo, que veio em favor de cada um de nós. E por que que ela me ensina? É porque, se você observar, a palavra piedade é o homem em busca de Deus. Toda vez que nós nos ajoelhamos para orar, toda vez que nós lemos a palavra de Deus, buscando entendimento na nossa vida, toda vez que eu deixo de fazer aquilo que o mundo me chama, que o mundo me oferece, isso é piedade. É eu não fazer a coisa errada porque eu amo a Deus, porque eu busco a Deus. Então, e por que a graça de Deus, ela me ensina a buscar a Deus, a ser piedoso? Porque é na graça de Deus que Deus veio buscar o homem, buscar e salvar. Por isso que a Bíblia diz que a piedade, grande é o mistério da piedade, que Deus estava em Cristo, buscando e salvando o homem. Lá no livro de Timóteo ele vai falar, grande é o mistério da piedade. Aí ele vai falar aquele que foi visto por anjos, né? Aquele que foi visto por anjos. E aí tem uma sequência de coisas que ele vai falar da encarnação de Cristo Jesus. Foi visto por homens, crido no mundo, recebido na glória. Então o que é aquilo ali? É o mistério da piedade. Que piedade? Se a piedade é o homem buscando a Deus. Não, aqui é Deus buscando o homem. Porque Deus se revelou na pessoa bendita do seu Filho amado para reconciliar consigo os homens. Segundo Coríntios capítulo 5, ele estava buscando o homem, ele estava trazendo o homem para si. Então, esse fato de Deus buscar-nos para perto dele, nos instrui, nos ensina, nos educa a sermos piedosos, a buscarmos a Deus,
a andarmos na presença de Deus, a escolhermos as coisas certas, a escolher aquilo que agrada ao mundo, e não a escolher o mundo. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo, se nós temos um mundo que está na UTI, morrendo, se nós formos amigos do mundo, nós vamos acabar de matar o mundo. Então eu preciso me indispor com o mundo e revelar a solução do mundo em Cristo Jesus. E toda vez que eu estou vivendo uma vida piedosa, uma vida regrada, santa, na presença de Deus, por causa do que Ele fez por mim, por causa da sua piedade, que foi me buscar e salvar do charco de lodo em que eu me encontrava, toda vez que eu lembro disso, o amor de Deus, ele deve afluir em mim, ele deve florescer em nossas vidas. Nós devemos assim ficar mais edificados no amor de Cristo, fortalecidos, enraizados na pessoa bendita de Jesus. E toda vez que nós estamos nos fortalecendo e recebendo desta graça de Deus, a consequência disso é isso que ele falou para o jovem, é isso que ele falou para o ancião, é isso que ele falou para o próprio pastor, para o próprio líder da igreja. Porque todas as vezes, irmãos, que nós estamos buscando a Deus, andando em piedade, andando segundo a vontade, tentando acertar, fazendo a coisa certa, mesmo que muitas vezes o nosso coração se incline para fazer aquilo que é errado, nós, irmãos, pela consciência e pelo Espírito de Deus, nos é advertido qual é o caminho certo, qual é o caminho que eu devo trilhar, e então eu vou trilhar nesse caminho, eu vou fazer essa decisão, mesmo muitas vezes contra a minha própria vontade. Por quê? Porque eu passo a conhecer a Cristo, eu passo a conhecer o amor dele por mim, eu passo a conhecer a graça que me foi dada, eu reconheço a graça, eu sou grato por ela. Por quê? Porque ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido, e eu era o principal dos pecadores. E quando ele me encontrou em lama, ele me encontrou em pecados, em escuridão, em trevas, ele me encontrou triste, abatido, angustiado, machucado, pisado pelo diabo, e ele então me chama, aleluia, me toma pela mão, me tira do charco horrível de lodo e me coloca numa rocha firme. Ele me dá um banho na sua palavra com água viva e me dá vestes, meus irmãos, que são reais, vestes de um filho. Ele me então coloca um anel, irmão, de compromisso na minha mão, como filho dele sendo. E então, irmãos, eu passo a viver uma nova vida que eu nunca havia experimentado. Buscava essa vida, meus irmãos, no pecado, naquilo que agradava a carne, na vontade do diabo e do mundo. Mas todas as vezes eu só encontrava tristeza, desolação, eu só encontrava morte, angústia. Mas agora não, irmãos, a vida na presença de Deus, a alegria. E meus amados irmãos, toda vez que eu medito nisso, eu sou educado na piedade. Eu sou educado, irmãos, a buscar mais a Deus, quando eu medito que Ele me amou e veio em busca da minha alma, e veio em busca da minha vida. Toda vez que eu me lembro disso, meus irmãos, eu procuro então buscar mais a Deus. Você está buscando um pouco a Deus? Você está lendo um pouco a Bíblia? Você está evangelizando um pouco? Você está orando um pouco? Então lembre-se da tua salvação. E onde você está? Quem era você
e o que Ele fez para te salvar, para te resgatar. Por isso que Ele diz assim, no versículo seguinte, Ele diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus. Meus irmãos, uma das coisas que faz com que a gente não viva essa vida reta, justa, essa vida piedosa, é quando nós somos enganados por aquilo que vemos. Porque aquilo que nós vemos é esse mundo, é esse sistema de coisas que nós estamos inseridos no meio. Mas isso, irmãos, não é a realidade do crente, porque isso tudo vai passar como uma neblina. Daqui a pouco, irmãos, nós não vamos mais estar aqui. E essa esperança de estar na eternidade, essa esperança me faz aguardar o meu grande Salvador Jesus. Ora, se eu tenho uma expectativa que a qualquer momento Jesus vai rasgar os céus, vai pronunciar o meu nome, e eu vou ser transformado e vou subir para Ele, ao encontro do meu Senhor, do meu Salvador, nos ares, para passar a eternidade com Ele. Meus irmãos, isso muda a minha vida e o modo como eu vejo o mundo. Porque você quer um crente avivado, é um crente que está aguardando a vinda de Jesus. Você não quer um crente que escolhe o certo, é um crente que sabe que um dia vai estar diante dos olhos, da face do seu Salvador. Eu pergunto, quando você escolhe fazer a coisa errada, se naquele instante que você está fazendo a coisa errada, Jesus estivesse olhando para você e você conseguisse ver o rosto dele, o quão envergonhado você ficaria, o quão triste você ficaria, pois esses olhos, eles vão ver o rosto do meu Senhor, os meus ouvidos, eles vão ouvir a voz do meu Salvador, eu vou estar com Ele, nós vamos estar com Ele. E quanto isso deveria, irmãos, acrescer na nossa santidade e piedade, o fato de sabermos que Jesus vai vir buscar o seu povo. Jesus havia sido prometido, irmãos, para os irmãos do Antigo Testamento, e passou 3.000 anos, 2.000 anos, para que a promessa de Cristo chegasse. Quando Ele foi prometido, mas Ele veio exatamente como estava prometido. Até o jumentinho foi falado, até das vestes que foram rasgadas e lançadas sorte foi falado, até do modo como ele ia ser crucificado, até da sepultura foi falado, até que entre dois bandidos ele ia ser pregado. Foi falado, meus amados irmãos, que uma virgem seria a porta da vinda do Messias. Tudo se cumpriu. E aí, irmãos, depois de tudo se cumprir, milhares de anos depois, Ele veio, e nós sabemos que Ele veio. E por que nós sabemos que era Ele? Porque Ele se revelou pelo seu Espírito às nossas vidas. Ele se revelou de forma salvadora
cada um de nós. E já que Ele se revelou salvadoramente a cada um de nós, a graça de Deus foi revelada a cada um de nós, nós devemos acreditar que a sua promessa de que Ele vai voltar irá se cumprir. A palavra de Deus, Jesus fala para os irmãos que estavam atribulados, porque Ele dizia que ia morrer, ia para o Pai, e os irmãos angustiados e tristes, Ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Ou seja, até hoje vocês têm acreditado em mim por causa da palavra de Deus. Agora acredite na palavra de Deus por causa de mim. Eu estou prometendo a vocês, e é a palavra de Deus, que eu vou preparar um lugar para vocês, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Meus amados irmãos, esta é a nossa esperança, e essa esperança, ela muda a nossa vida, ela muda o modo, a percepção do mundo, ela muda o modo como nós tratamos as pessoas, ela muda o modo como nós vemos, meus irmãos, aqueles que estão andando em perdição neste mundo. Meus irmãos, quando nós percebemos a graça de Deus que nos salvou, e a graça de Deus que irá nos levar para Ele, a graça de Deus que nos dará um corpo glorificado, e a graça de Deus que nos levará para o céu, então, meus amados irmãos, nós devemos andar em alegria do Espírito Santo, devemos nós andar, irmãos, cheios da graça dEle, e pregando a sua palavra, avivados, animados, quando louvar o Senhor, louvando ao Senhor como Ele é presente entre nós. Aleluia! Se nós formos amigos do mundo, o mundo irá do mal a pior, porque a igreja é o sal e a luz do mundo. Se você está se igualando ao mundo, o mundo não tem chance nenhuma, ele estará perdido. Mas nós somos a luz do mundo, nós somos o sal do mundo, e o sal é convidado a dar sabor, e a luz é convidada a iluminar. Meus irmãos, se você tiver 10 dias sem tomar um banho, só a luz poderá mostrar o quão sujo você está. E quanto maior a luz, maior será a percepção das nossas imperfeições. Vá no escuro e se olhe no espelho, você vai se achar lindo, né? Mas depois coloca um refletor, vá no espelho limpo, e você vai ver as espinhas, como é que dá o nome daquilo? Sombreira, né? Olheira, você vai ver os pelos, você vai ver tudo. Você terá capacidade de corrigir alguma coisa, você pode, mas é preciso luz, e a igreja é a luz do mundo. Por isso que a igreja, ela tem que andar diferente do mundo. O jovem da igreja tem que andar diferente do mundo. A conversa do jovem da igreja é diferente da conversa do jovem do mundo. Os casais da igreja, eles agem de forma diferente dos casais do mundo. Os casais da igreja são unidos, ou pelo menos devem ser. O homem tem que conduzir a sua casa naquilo que agrada a Deus. A mulher tem que ser obediente ao seu marido, tem que ser boa dona de casa. Uma mulher, irmãos, não pode ser preguiçosa. Uma mulher não pode deixar, irmãos, a sua casa um entulho, um lixão. Eu sei que muitas vezes é duro o serviço de uma mulher,
deve convencer os moradores da casa a colocarem tudo em ordem, a colocar cada coisa no seu canto, porque quanto mais organizada a casa, menos trabalho para a dona de casa. Então, a graça de Deus faz com que os casais andem de forma diferente. Porque a graça de Deus, a piedade de Deus, ela vai me educando. Não é uma coisa da hora para outra. Da hora para outra é um novo nascimento. Nós nascemos pelo Espírito de Deus. Nascemos de novo. E aí começa um processo de santificação, de educação. E quanto mais perto do Senhor, mais em santidade o homem vai estar. E mais pecador ele vai se achar. Porque quanto mais próximo da luz, mais imperfeições vão viver. E aí o Tito ele fala, dizendo: aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus, o qual, ou seja, esse Salvador, a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Então note o processo. Ele diz que ele se deu por nós para nos redimir da culpa. Primeira coisa, redimir da culpa, que é justamente a justificação. Fomos justificados por aquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário. Mas ele também começa um processo de purificação. Olha o que ele diz: e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Ele começou o processo nos redimindo, nos justificando, perdoando a nossa culpa, salvando-nos da condenação do pecado. E agora começa um processo de purificação. Por que ele vai trabalhar purificando os crentes? Para sermos apresentados como uma noiva pura, uma noiva, meus amados irmãos, idônea, virgem, para o dia do casamento, das bodas do Cordeiro. Então, isso se dá à medida em que nós estamos sendo educados por aquilo que Deus fez por nós, nos educando a ser exatamente como Deus determina ou como Jesus o é. Jesus, irmãos, ele fez tudo o que era necessário para apresentar uma noiva santa, virgem a si mesmo. O que foi que ele fez? Morreu por ela, deu a vida na cruz por ela, para redimi-la. Ele, Jesus, teve uma vida totalmente, completamente santa, justa, em obediência ao Pai, em tudo. Nunca pecou, nunca defraudou, da sua boca não saiu engano. Como disse Pilatos, eu vou lavar as mãos desse inocente. O próprio Judas, pequei contra um homem inocente. O próprio Jesus disse: quem de vocês me acusa de pecado? Aquilo que ele fez por nós. Aleluia! Ele disse: em João 17, eu me santifico por ele. Aleluia! A santidade dele era por nós, para não ser atribuída, para não ser imputada em nossa conta. Por isso, o que é necessário para viver uma vida piedosa, justa, ele fez por nós e ele nos concede. Por isso que o apóstolo Pedro diz assim:
1 Pedro, capítulo 1. Ele diz assim, ó, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança incorruptível, sem marca, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Lá em 2 Pedro, ele vai falar assim, versículo número 3: visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Você já meditou nesse versículo? Olha o que ele está dizendo. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Tudo que é necessário para que nós tenhamos vida e tenhamos uma vida santa, foi nos dado. Poder para dizer sim a Deus, não ao diabo. Graça, irmãos, para andar segundo a verdade do Evangelho. E aí ele diz, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, tudo que ele nos deu está à nossa disposição. E como é que nós usamos o que ele nos deu? Conhecendo melhor o nosso Salvador, conhecendo dele, aprendendo dele, meditando sobre ele, orando a ele, buscando a ele. Então ele já nos deu, basta nós usufruirmos. Portanto, irmãos, a graça de Deus, ela já foi manifesta, trazendo salvação a cada um dos meus irmãos. A salvação, ela já foi nos doada em Cristo, para que a gente viva uma vida frutífera para Deus, para que a gente viva uma vida cheia do Espírito de Deus, para que você tenha poder, irmão, de ser diferente neste mundo, para que você tenha graça de remar contra a corrente e fazer aquilo que agrada ao seu Senhor. Aleluia! Você quer, irmão, ser uma bênção para o seu marido que não é crente, para seu irmão que não é crente, para seu vizinho que não é crente? Você quer ser uma bênção para ele? Pois vive diferente dele, que não é crente. Então você estará sendo luz e sal. Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, ó Deus, obrigado.